Então, gente, continuando aqui, estava falando sobre estrutura de custos, e a gente tinha visto a ideia do retorno de escala, né, que é a relação entre quantidade total produzida e a variação na quantidade total produzida e a variação nos recursos produtivos, né? E se a gente relacionar o retorno de escala com o custo de produção, a gente vai ter uma situação como essa, que seria o que? Quando a gente tem no gráfico à esquerda a situação de retorno de escala crescente, isso quer dizer o quê? Que a gente está utilizando uma quantidade de recursos a mais, mão de obra e capital, digamos o dobro, então o nosso custo vai crescer o dobro. Mas como o retorno de escala é crescente, então a quantidade produzida vai crescer mais do que proporcionalmente ao uso nos recursos produtivos, né? De tal forma que na média o custo total ele é decrescente com a quantidade produzida. Essas situações é que se diz que a empresa, a firma ou a pessoa, ela possui retorno de escala crescente, né? Você tem que ganhar escala. Na medida que você vai produzindo mais, há situações que isso ocorre, você aumenta a produção, você ganha escala, você ganha eficiência e isso tende a reduzir o seu custo de produção, né? E quando isso ocorre, as empresas tendem a ser, as fábricas, as unidades produtivas, elas tendem a ser muito grandes, porque isso reduz o custo total médio de produção, né? Então esse é o caso do retorno de escala crescente. Mas do outro lado, ali na direita, a gente tem a situação da relação entre custo total médio e quantidade produzida, considerando que a empresa explore uma tecnologia que exiba retorno de escala decrescente. É a situação em que, por exemplo, usar o dobro de recursos gera o dobro de custo, você gasta o dobro para ter o dobro de máquinas e trabalhadores, só que a produção cresce menos do que o dobro. Já falamos sobre isso, a situação de retorno de escala decrescente. E sendo assim, na média, o custo total de produção é crescente, explosivo quase, né? Forma de falar, cresce exponencialmente com a quantidade produzida. Situações em que você tem uma empresa muito grande, uma fábrica muito grande, o custo na média tende a crescer muito, porque há ineficiências e perdas no processo. Aí quando eu falei de retorno de escala, retorno no vídeo, né? Não existe teoria não existe definição a respeito de condições em que há retorno de escala crescente ou decrescente. Isso é uma questão na prática. Há setores que exibem retorno de escala crescente, siderurgia, petroquímica. Essas indústrias tendem a ser muito grandes porque elas exibem retorno de escala crescente. Mas outros setores exibem retorno de escala decrescente. Na aula lá de retorno de escala eu já tinha dito, criar frango. Você sadia criar frango e em vez de ter um galinheiro gigantesco, ela tem milhares de pequenos, acordo com milhares de pequenos produtores, onde cada um tem um pequeno galinheiro. Isso aí não é uma ação social da sadia, é uma questão técnica, né? Tendo-se em vista a lucratividade, ter um galinheiro muito grande, o retorno de escala é decrescente. Então é melhor ter unidades produtivas, milhares de pequenas unidades produtivas, tá? Então é a relação entre retorno de escala e custo total médio, né? E no meio a gente tem a situação que é mais intuitiva, que a maior parcela das pessoas imagina que é assim, que é a situação em que o retorno de escala é constante. As pessoas imaginam que você tem o dobro de recursos, tem o dobro de custo e produz o dobro. Sendo assim, o custo total na média ele tende a se manter estável, né? Produzindo mais ou menos, na média o custo é o mesmo, né? Mas aí foi o que eu falei na aula de retorno de escala. Isso é intuitivo, a maior parte das pessoas pensa que é assim, mas eu devo dizer que no mundo real, na verdade, a imensa maioria dos setores econômicos exibe retorno de escala decrescente. Alguns poucos exibem retorno de escala crescente. E menos ainda exibe retorno de escala constante. Normalmente sempre há ganho ou perda de eficiência e produtividade na medida em que a quantidade produzida aumenta, né? Se manter o custo total médio estável com a quantidade produzida, isso aí na realidade é o mais intuitivo, mas devo dizer que é o menos realista, né? E não tenho dados, né, para
fundamentar essa minha opinião, mas observando o mundo real a gente percebe que é assim. Isso é uma coisa. Outra coisa, fazer referência à ideia de uma fábrica grande ou pequena, isso é relativo, né? É muito relativo. Você pode ter certos setores, o caso da Sadia que eu falei, em vez dela ter um galinheiro gigantesco para criar frango em dezenas, centenas de milhões, bilhões de unidades de frango, ela faz acordo com pequenos produtores. Mas que pequenos produtores é esses? São produtores que criam 10, 15 cabeças de frango? Não, eles por sua vez, eles já criam milhares de frangos cada um, né? Então o galinheiro tem um tamanho ótimo, né? Para essa atividade. Um pouco menos começa a haver perdas de eficiência, um pouco mais também começa a haver perda de eficiência, existe um tamanho ideal de galinheiro, né? E a mesma coisa, se voltar lá na aula de retorno de escala, você vai ver a Coca-Cola, ela tem várias fábricas, as fábricas da Coca-Cola não devem variar muito de tamanho, existe um tamanho ótimo em termos de custo total médio de produção para as fábricas da Coca-Cola, e esse tamanho é função de vários fatores, né? Você tem uma fábrica da Coca-Cola na cidade de São Paulo, ou próxima à cidade de São Paulo, é um custo. E ela deve ter um tamanho ótimo, que é o tamanho que minimiza o custo total médio de produção, né? Ou reduz o custo total médio de produção. Já se você tiver uma fábrica de Coca-Cola para abastecer o estado do Pará inteiro, o estado do Pará inteiro é menor do que a cidade de São Paulo, populacionalmente e mercadologicamente falando, né? Então o tamanho da fábrica de Coca-Cola seria outro e os custos dela também seria outro. Mas existe o tamanho ótimo, ideal, que tende a minimizar o custo total médio de produção, tá certo? Mas então, isso é uma coisa. E falamos de estrutura de custo, tá? E agora vamos ver o objetivo das firmas, né? Qual é o objetivo das firmas? Maximizar lucro, como a gente já viu, hipoteticamente, simplificadamente, consiste em maximização de lucro monetário, tá certo? E aqui à esquerda, vamos considerar o caso de uma firma competitiva, ou seja, uma firma sem poder de mercado. Qual a diferença entre o objetivo de maximizar lucro por parte de uma firma sem poder de mercado, competitiva, e uma firma com poder de mercado? Rigorosamente falando, intuitivamente, matematicamente, nenhum, economicamente ou qualquer aspecto. As duas maximizam lucro da mesma forma, como a gente vai ver. Elas seguem as mesmas regras, mas as condições de funcionamento desses dois tipos de companhia que levam elas a adotar diferentes comportamentos, como a gente vai ver, né? Mas o objetivo das duas é o mesmo e as duas adotam as mesmas práticas, tá? Mas enfim, a gente tem uma firma competitiva. Isso quer dizer o quê? Que a receita, que o preço, ela não tem poder de mercado, então ela não tem capacidade de influenciar preços. Então, se ela produzir mais ou menos, isso não afeta o preço do produto que ela vende no mercado. Sendo assim, o preço está dado, ela é uma tomadora de preço. Se ela produzir o dobro, ela fatura o dobro, né? Isso não vai acontecer para uma firma com poder de mercado, como a gente vai ver. Mas, enfim, a receita total de uma firma competitiva ou altamente competitiva, sem poder de mercado, ele tende a crescer proporcionalmente à quantidade produzida. A receita total é preço vezes quantidade. Como o preço, no caso, é um valor fixo, então a receita total vai crescer em função da quantidade vendida, né? De outro lado, a gente tem os custos da firma, que a gente acabou de falar aí nos últimos vídeos, né? E a gente viu que o custo total da firma tende a ser exibir um formato cúbico dessa forma, né? E poderia ter ali o custo total, estou considerando que não tem custo fixo para simplificar. Então, se a firma não produzir nada, o custo dela é zero. Mas poderia considerar que tem um custo fixo. Então, essa curva de custo total elevaria um pouquinho, né? Mas, enfim, a função custo total tem uma curvatura que dá a ela um formato cúbico, né? Ou seja, ela cresce a taxas decrescentes para baixo nível de produção e cresce a taxas crescentes para altos níveis de produção. E sendo assim, a gente tem o quê? Que para um baixo nível de produção,
os custos da firma tendem a ser maior do que a sua receita. E daí que ela vai estar no prejuízo, né? Mas na medida que ela vai aumentando a produção, a receita vai crescendo, só que o custo vai crescendo menos que proporcionalmente à quantidade produzida. E daí que a firma começa a ter lucro. Chega um momento ali, se eu não me engano, é o ponto de equilíbrio que se chama aí na administração, né, por exemplo, e onde receita iguala custo, né, de produção. E se a firma for aumentando a produção, ela passa a estar no lucro e o lucro vai até aumentando. Só que o lucro não vai aumentar indefinidamente. Por quê? Porque como o custo de produção tem um formato cúbico, então em determinado momento ele passa a crescer de forma exponencial. De tal forma que para um alto nível de produção, digamos Q2, o custo volta a igualar a receita. E sendo assim, o lucro da firma fica sendo anulado. E se a firma crescer a produção além desse nível alto de produção, ela passa a estar no prejuízo e um prejuízo cada vez maior. E isso, com base nesse gráfico, a gente vê o quê? Que existe uma quantidade ótima a ser produzida pela firma. Ótima no sentido de maximizar o lucro monetário da firma, né? E que quantidade é essa? É aquela quantidade que a firma, produzindo na margem, ela vai obter de receita um valor similar, a variação da receita na margem seja igual à variação do custo na margem. Enquanto a firma puder aumentar a produção e a receita estiver aumentando mais do que o custo, então vale a pena aumentar a produção. Então, a variação da receita é maior do que a variação do custo. Mas isso vai chegar até o momento em que essa relação vai se inverter. A variação da receita vai chegar a uma certa quantidade que a variação da receita vai igualar o custo. E a partir daí, um aumento na quantidade produzida vai levar a firma a variar o custo numa taxa maior do que a variação da receita. Então já não vale mais a pena aumentar a quantidade produzida. O ideal vai ser produzir essa quantidade ótima específica, tá? Ou seja, a firma quer alcançar um nível de produção tal, teoricamente, de tal forma a igualar a taxa de variação de custo e de receita, né? E fazendo isso, ela alcança a quantidade ótima a ser produzida, a quantidade que maximiza o lucro monetário da firma, né? Mas como a gente viu, para um baixo nível de produção, o lucro vai ser negativo, prejuízo. Para um alto nível de produção, o lucro também vai ser negativo. E entre esses dois níveis de produção baixo e alto, haverá uma quantidade ótima que maximiza o lucro da firma. Sendo assim, o lucro da firma é uma função que exibe um formato curvo, né? A função lucro da firma, ela segue um formato como esse aí que eu estou mostrando, né? Inicialmente o lucro é negativo, à medida que o nível de produção vai aumentando, esse prejuízo vai diminuindo, chega até um momento, baixo nível de produção, o custo iguala a receita e a firma, o lucro está zerado, nem lucro nem prejuízo. Na medida que vai aumentando a produção, vai chegar a um certo nível de produção, vamos dizer que é estrela, que é o nível de produção que maximiza o lucro. É a situação onde a variação do custo é igual à variação da receita. Até esse momento a gente tem que o lucro é crescente, a taxa de variação do lucro é positiva, vale a pena ir produzindo até que a estrela. Além de que a estrela, a taxa de variação do lucro já se torna negativa. Por quê? Porque a taxa de variação do custo se torna maior do que a taxa de variação da receita. Tá certo? A firma passa a gastar muito mais do que o aumento no custo passa a ser maior do que o aumento na receita. Ou seja, no ponto ótimo, produzindo a quantidade ótima, a gente tem que a taxa de variação do lucro é negativa, tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa, em relação a essa quantidade ótima, a gente tem o quê? Que o objetivo da firma, teoricamente, é alcançar essa quantidade ótima, que maximiza o lucro. Mas se ela produzir um pouco a mais ou um pouco menos, e no mundo real é o que acontece, a gente tem que a firma não vai estar no prejuízo, ela vai estar no lucro, só não vai estar no lucro máximo.
Ela só vai estar no prejuízo se ela produzir muito mais ou muito menos que essa quantidade ótima. Então, teoricamente, todas as firmas querem chegar nessa quantidade ótima, tá certo? Mas isso é pensando numa firma competitiva, tá? Aí o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vamos ver a firma não competitiva. É a firma com poder de mercado. A explicação é basicamente a mesma. A única diferença é na receita total, que agora passa a ser algo curvo dessa forma. Por quê? Porque como a firma tem poder de mercado, isso significa dizer que ela é capaz de influenciar preços. Mas como que ela influencia preços? Variando a quantidade produzida. Quanto mais ela produzir e vender, menor vai ser o preço do produto. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Que se a firma produzir o dobro, ela pode vender o dobro, só que não vai vender o dobro pelo mesmo preço de antes, ela vai vender por um preço menor. Sendo assim, a receita total não vai crescer o dobro, né? Vai crescer um pouco menos do que o dobro. Vai crescer, mas menos que o dobro. E sendo assim, a função receita total para uma firma com poder de mercado, ela não é uma linha reta como é a receita total para uma firma competitiva. Ela é uma função curva. E aí, de resto, é a mesma explicação para a firma competitiva. Tem a função custo. Para um baixo nível de produção, a firma com poder de mercado toma prejuízo. Para um alto nível de produção, ela toma lucro. O objetivo dela é alcançar o nível de produção para o qual a taxa de variação do custo seja igual à taxa de variação da receita. Ou seja, enquanto eu tiver uma situação que eu produzir uma unidade a mais, eu ganho 100 e gasto 50, vale a pena produzir. Se eu tiver numa situação que eu produzir uma unidade a mais, eu gasto 50, eu ganho 100 e gasto 200, então não vale a pena produzir. O ideal é chegar até o momento em que eu vou produzir uma unidade a mais, o que eu ganho é 100 e o que eu gasto nessa unidade é 100, né? Nesse momento, a firma vai estar obtendo lucro em todas as unidades antes dessa última unidade, né? E com isso ela vai maximizar seu lucro. Ela vai também ter uma quantidade ótima a ser produzida, tá? E tem a sua função lucro, que também exibe um formato cúbico. Aqui a função ficou ligeiramente errada, tá? Era para passar aqui. Assim. Lá, não estava passando no Q1. A função lucro não estava. O lucro nulo não estava passando no Q1. Agora está aproximadamente ali no Q1. Considere que é Q1, tá? Mas enfim, a rigor, o objetivo de falar em maximização de lucro é dizer que as firmas têm uma quantidade ótima a ser produzida, tá? Mas o vídeo ficou longo, vamos parar por aqui e continuar no próximo.